Fala galera, aqui quem fala é o Emerson e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo eu estou trazendo o especial 150 inscritos. Finalmente chegamos a 150 inscritos e estamos indo rumo aos 200. E nesta data comemorativa eu estou trazendo 7 criaturas pré-históricas saídas dos seus pesadelos mais profundos. Então, se vocês estão curiosos para saber que criaturas são essas, não saia desse vídeo, porque agora vamos falar sobre elas. Uma coisa que não faltava na pré-história eram monstros terríveis, indo desde os nossos conhecidos Velociraptors e Tiranossauros Rex até super-ratos e camarões de 3 olhos. No entanto, por mais aterrorizantes que todas essas coisas possam ser, a ciência sempre dá um jeito de descobrir novas ainda piores. Pois é, então agora vamos começar a falar sobre as criaturas. 7º lugar. O monstruoso pássaro carnívoro com uma envergadura de 12 metros. Os membros da família Azidarchidae eram pterossauros gigantescos que tomavam os céus do final do período Cretáceo. Os membros do grupo incluíam o Quetzalcoatlus, batizado em homenagem ao deus azteca do sol, Quetzalcoatl, uma serpente emplumada gigante. Azidarcho, baseado no nome de um tipo de dragão, Uzbek. O Tyrannopteryx, cujo nome significa Pteryx, realmente grande, com Pteryx significado asa ou pena em grego. Evidências mostram que eles eram simplesmente grandes demais para efetivamente agarrar uma presa e voar com ela. Isso não é reconfortante? Que o problema é que o pássaro monstruoso era muito gigantesco para voar com sua comida depois de tê-la matado? Será que este diagrama mostrando... 6º lugar, o cachorro T-Rex. Não, isso não é real, né? A imagem parece o chefão final do Resident Evil, uma refilmagem corajosa e aterrorizante do Dino para um novo Flintstones. Infelizmente, esse animal não é um sonho febril de um designer de jogos de horror, mas sim um predador real chamado Gorgonopsidio, que era essencialmente um cão-lagarto de dente de sabre do tamanho de um urso, com crânio de 90 centímetros. Gorgonopsídeos do gênero Inostracevia eram ainda maiores, mais ou menos do tamanho de um rinoceronte, com caninos medindo cerca de 10 centímetros de comprimento. Predadores terrestres dominantes durante a maior parte do período Permiano. Eles foram dizimados pela extinção do Permiano Triássico, que acabou com 90% de toda a vida na... 5º lugar, o jacaré-tubarão gigante que comia monstros marinhos. O período Cretáceo foi basicamente a fase gótica da Terra, quando tudo o que importava era encontrar algo mau e monstruoso o suficiente para assustar os seus pais conservadores. O ápice dessa fase foi quando surgiram os ainossauros e os tilossauros, 2 tipos de lagartos pré-históricos que as mães tubarões usavam para assustar seus filhotes. E você nem precisa imaginar o que esses monstros se pareciam, já que a National Geographic fez isso para você. Em 4º lugar, os porcos terríveis. Lembram de Ghostbusters? E lembram do Zoo? Aquela coisa enorme, cheia de dentes com cara de pesadelo. Ele é basicamente o que é o Diodon, o avô dos suínos modernos. O Diodon era mais ou menos do tamanho de um rinoceronte, e enquanto javalis modernos são apenas porcos furiosos com pelos, essa coisa também era metade búfalo e leopardo. Para não mencionar que parecia uma ilustração das partes mais desagradáveis da Bíblia. Seu nome significa literalmente dentes destruidores hostis, mas esta criatura foi conhecida por um tempo simplesmente como Dinoios, ou terrível porco. Eles eram enormes onívoros oportunistas, o que significa que praticamente comiam tudo o que conseguiam abocanhar. 3º lugar, os monstros marinhos que comiam os outros monstros marinhos que comiam monstros marinhos.
O Cronossauro e o Liopleurodon encarnam tudo o que poderia ser assustador sobre o oceano. Só seria pior se tivessem tentáculos. O Liopleurodon parecia um rascunho de um crocodilo rejeitado por Deus, com uma nota escrito menos. Cara, bem menos. Regularmente alcançava os 10 metros de comprimento, sendo que um espécime descoberto tinha uma mandíbula de 3 metros de comprimento. Dadas as proporções de alguns dos restos mais completos encontrados, alguns cientistas especulam que o Liopleurodon chegava aos 15 metros de comprimento. Assim como o Tilossauro, a única presa grande o suficiente para acabar com a fome do poderoso Liopleurodon. Segundo lugar, o peixe dentuço e colossal. Há um subgênero único de terror que costuma deixar as coisas piores usando um pouco de estupidez. Por exemplo, um palhaço segurando uma faca. De alguma forma, os sapatos enormes o deixam pior do que um maníaco normal armado com uma faca. E isso é o que acontece com Dunkleus Teus, um peixe assassino de 9 metros de comprimento, armado com lâminas gigantes em todo o seu rosto. Nós não estamos falando de uma coisa inofensiva, que parece assustadora. Estima-se que o Dunkleus Teus possui a mordida mais forte já existente. Para dar alguma perspectiva, uma das mordidas mais fortes da Terra hoje é a da hiena, que tem 2.000 newtons, cerca de 220 kg de força. Elas facilmente quebram ossos com suas bocas. Já o T-Rex teria uma mordida cerca de 13.000 newtons, 1.360 kg de força. Segundo lugar. Em primeiríssimo lugar, o maior predador terrestre que já existiu. O espinossauro era um gigante que chegava a ter 18 metros de comprimento. Suas mandíbulas, semelhantes à de crocodilos, alcançavam facilmente 1,5 metros de comprimento. E ele ainda ostentava uma espécie de barbatana dorsal, parecida com uma vela em suas costas. Acredita-se que este tenha sido o maior predador que já andou na Terra. O assustador rei de uma época cheia de animais mais assustadores da história. Se o Jurassic Park chegar a virar realidade um dia e algum destes rapazotes resolver voltar a ocupar o mesmo planeta que nós, é bom simplesmente largar mão de toda essa coisa de natureza e dar o fora. Quando chegar a hora, já sabe, fuja para as colinas de Marte. Pois é, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu!